Somente crê, tudo é possível. Amém. Somente crê. Aleluia. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todos os irmãos aqui presentes. Os irmãos que vão assistir essa mensagem também através da internet, porque nós temos um canal Alarido do Rei, e a gente está sempre postando pessoas que assistem nós de outros lugares, né? Está comigo o irmão José Moraes, lá de Bragança. É a primeira vez que ele vem aqui. E eu vim aqui há uns 15 dias atrás, ou acho que 20 dias, prometi para o pastor que sempre nas quartas-feiras estaria aqui para dar apoio para os irmãos, né? Como nós estávamos juntos já há uns 4 anos, 5 anos, mas depois nós preferimos entregar o trabalho para o pastor e ficamos mais indo para lá, Capitão Poço, Garrafão. Mas depois nós conversamos e resolvemos estar aqui sempre nas quarta-feiras, né? Não prometemos no domingo, porque temos compromisso lá. Fico feliz por conhecer os irmãos como irmão, né? E a sua esposa e assim por diante. E estava viajando, como eu disse para ele que ia viajar, fomos em Minas Gerais, conhecer os irmãos que a gente que tinha nos assistido pela internet e nos convidar para estar lá. Eu fui com meu filho e ficamos ali uns 15 dias com eles. Foi muito bom, muito maravilhoso. Conhecemos muita gente boa que estão espalhadas ao redor desse país aí, que tem o amor divino, né? E a obra de Deus é assim, ela vai indo através da internet, da tecnologia, Deus vai fazendo com que o evangelho seja anunciado. Estou muito feliz de ver o irmão Nélio, que eu amo muito. O irmão Zé Rodrigo não está aqui, mas a irmã está, a esposa dele. É um privilégio muito grande estar aqui uma vez. Eu queria ler nessa noite Romanos capítulo 1, verso 1. Amém? Amém. Romanos capítulo 1, verso 1. Vamos meditar aqui nesta palavra. O que ela diz para nós? Romanos capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho nascido da estirpe de Davi, segundo a carne, estabelecido filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por mais esta hora que o Senhor nos concede de nos ajuntar. Tu disseste, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E aqui estamos reunidos pela graça de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Eu queria tomar só essa frase. Paulo falando de Jesus Cristo. E o irmão Nélio entrou nesse assunto, o pastor deu uma cutucada no mesmo assunto, e eu vou entrar nesse assunto. Parece que Deus está querendo essa linha. Vou falar sobre a imagem, né, de Deus. O irmão Nélio trouxe bem posicionado. Ele falou que imagem é a mesma característica de Deus. Não é só fisionomia, mas a característica de Deus. Que quando nós temos o mesmo desejo de Deus, é a mesma coisa, nós somos a imagem de Deus. Esse é o homem de dentro, o homem que é salvo. O de fora é carne, é a imagem dos animais. Nós temos somos mamíferos, somos um animal. O homem é um animal racional, mas é um animal. Mas o de dentro que é a imagem de Deus. Se você olhar, Deus criou 2 homens no livro de Gênesis. Um em Gênesis 1, verso 36, que é a imagem de Deus,
e outro homem em Gênesis 2, verso 7. Quer ver? Leia para você ver se na verdade. Dois homens. O de Gênesis 1, 26 é o homem espírito, esse que está dentro de você. Mas o de Gênesis 2, verso 7 é o do barro que ele colocou esse espírito dentro. Amém? Então, esse de Gênesis 2, de Gênesis 1, 26 é que é a imagem de Deus. Né? Muito bem, mas quando ele não quer ser santificado e viver no pecado, aí ele é a imagem de Satanás. Só nascendo de novo para ser a imagem de Deus. Muito bem. Mas, Paulo diz, é escolhido para ser apóstolo por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Agora vem essa frase. E que diz respeito a seu filho. Quem é o filho de Deus? É Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o filho de Deus. Só que, para os que estão chegando, como o irmão que é recém-chegado nessa mensagem, sua esposa, o irmão aqui, queria que vocês soubessem que a denominação tem feito, quando eu falo denominação, é o sistema religioso que temos hoje. Eles têm feito uma grande confusão com a questão de filho de Deus e Deus. Eles terminam adorando dois deuses e até três, sem perceber isto. Isso é paganismo. O mundo todo religioso, tanto catolicismo como protestantismo hoje, adoram dois deuses, três deuses, né? E eles falam num Deus Filho. Você já ouviu falar alguma vez na Bíblia de Maria, mãe de Deus? Essa frase não existe. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe. Ora, a resposta para isso é isso. Como é que Deus vai ter mãe se ele é eterno? Nunca foi criado. Então não existe Maria, mãe de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, que os evangélicos sabem que Maria não pode ser mãe de Deus, ela é mãe só da carne, do homem Jesus. Mas os evangélicos também têm tem um tal de Deus Filho. Você sabia que essa frase Deus Filho também não existe na Bíblia? Não pode existir um Deus Filho. A Bíblia fala em Filho de Deus, não Deus Filho. Porque Deus Filho não pode existir, porque se ele fosse um Deus Filho, ele teria sido criado. E um Deus não pode ser criado, ele tem que ser eterno. Ele tem que ter existido sempre. Ele não tem princípio nem fim. Agora, eu vou mostrar para vocês que Jesus não é um Deus Filho. Jesus é o próprio Deus. Ele tem que ser o próprio Deus. A Bíblia diz que ele é sem princípio e sem fim dos dias. Mas você diz, como eu vou entender agora quando ele nasceu de Maria? O que nasceu de Maria ali foi a carne aonde esse Deus habitou. Ali foi uma casa, uma morada de Deus com os homens. O próprio Jesus, o próprio Isaías falou que quando Jesus viesse, o Messias, ele seria Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Não diz assim, um dos deuses conosco, porque se o Deus Pai tivesse mandado o Deus Filho, vai lá e encarna ali naquela moça ali, na Virgem Maria, e aí tu fica lá na terra, lá para morrer por ele. Se o Deus Pai tivesse ficado aqui, então Jesus seria um dos deuses, não é verdade? Seria dois deuses, no mínimo dois deuses. E o Deus Pai mandava o Deus Filho vir. E aí o que aconteceu? Nós ia dizer assim, Deus mandou o outro Deus, o Deus Filho, e Jesus seria um dos deuses. Mas a Bíblia não diz que Jesus é um dos deuses. A Bíblia diz que Jesus é Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Deus desceu e se fez carne. Não um dos deuses que desceu e se fez carne, mas Deus mesmo. Como você vai entender isso? E a Bíblia não chama ele de Deus Filho. Chama ele de Filho de Deus. E quando ele estava na terra como filho, ele dizia assim, o filho não pode fazer nada. Então, o filho não era Deus. Porque se não podia fazer nada, não é Deus. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas ele disse, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Satanás, no deserto da tentação, chegou para ele e disse, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não transformou. E você diz, muitas pessoas dizem, se ele quisesse, ele tinha feito. Tinha, se ele tivesse pedido para o pai fazer, ele mesmo não podia fazer. Ele disse que o filho não podia fazer. Então a resposta para Satanás seria essa. Ele disse,
Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Eu tivesse lá, eu tinha dito, Satanás, ele não pode. Porque o filho não pode fazer nada de si mesmo. Você entendeu? Jesus só podia fazer alguma coisa agindo como Deus. Como homem, ele não podia. O pastor citou a questão do mar, que ele acalmou a tempestade. Quando ele dormia, ele não era homem. Melhor, quando ele dormia, ele não era Deus. Porque Deus não dorme. Então, se você chegasse lá no porão do barco, quando Jesus estava dormindo, Jesus estava roncando, dormindo, não era Deus, era homem. Porque Deus não dorme. Como é que Deus vai dormir se Deus é eterno? Não sente sono. O sono vem de quê? Do cansaço. Nós passamos o dia fazendo alguma coisa, trabalhando, de noite toma um banho, aí aquele cansaço se dorme. Mas Deus não cansa. Deus é Deus. Deus não tem sono. Deus não tem fome. Deus não come. Deus é eterno. Então, quando Jesus dormia, era um homem. Mas quando ele se levantou e que ele disse, acalma-te, mar, agora era Deus. Filipe, em São João 14, pensava que Jesus e Deus é igual os denominacionais aí pensam. Ele pensava que Deus era um outro senhor, um outro cidadão, um velhinho da barba branca. Aí perguntou para Jesus, mostra-nos o teu Pai, é o que nos basta. Aí Jesus, se Jesus fosse um católico ou um denominacional, teria dito assim, eu vou chamar ele para tu encontrar com ele, vou ligar para ele, vou ver se eu falo com ele, para ele vir para tu conhecer ele. Mas como Deus não é uma pessoa, a Bíblia diz que Deus é espírito. Jesus disse assim, Filipe, olha só o que ele disse, eu estou há tanto tempo convosco. Ou seja, não deu para tu perceber que eu sou o Pai encarnado? Como é que tu pergunta-me pelo Pai? Não vês tu que o Pai está em mim? Amém. Mas como é que Jesus disse que o Pai estava nele, depois ele disse, meu Pai que está no céu? Tem gente que faz essa pergunta. Eu vou provar para você que você disse que o Pai estava em Jesus, mas Jesus disse que o Pai está no céu. Ele estava em Jesus e no céu ao mesmo tempo. Você não acha que o Pai, sendo Deus, Espírito, onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Amém. Deus estava, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, Deus, esse Deus que nós estamos falando dele, que muitos pensam que é um velhinho de barba branca, e eu estou dizendo para você que não é, é um Espírito eterno. Paulo disse, Deus, o Pai, estava em Cristo, não em cima lá no céu, em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, onde estava Deus? Filipe perguntou, queremos ver teu Pai. Os fariseus perguntaram, quem é teu Pai? Ele disse, se vós tivessem conhecido a mim, conheceria o meu Pai. Não, é diferente de mim e do meu Pai. O pastor Antônio conheceu o meu Pai. Ele conheceu, né, pastor? Então, se eu disser assim, pastor Antônio, você conhece meu pai? Disse, sim, conheci seu pai. Mas talvez se eu perguntar para o irmão ali que eu estou conhecendo hoje, ele conhece a mim, mas o meu pai não conhece. O meu Bruno estava pregando uma vez e estava falando sobre a unidade de Deus. Porque os denominacionais acreditam que Jesus e Deus são um também. Eles vão dizer isso para você. Você batizou ali no meio deles, agora você está crendo que é só um Deus. Eles vão dizer, é só um mesmo. Mas ele diz que é a unidade igual marido e mulher. É duas pessoas distintas, só que são unidos, como a irmã aqui e o irmão Zé Rodrigues. Eles são duas pessoas. Ela é uma mulher, uma pessoa, e ele outra pessoa, só que eles são um. Eles são casados. Então eles dizem que a unidade de Deus e o Pai é assim. São um, mas são duas pessoas distintas. E não é. Só para você entender, o Pai nem pessoa é, o Pai é um espírito, não tem braço, não tem perna. Só existe uma pessoa da divindade, que é Jesus, o Pai habita nele. Então é diferente da irmã aqui, o irmão Zé Rodrigues. Outra coisa, eu estou vendo a irmã, mas não estou vendo o irmão Zé Rodrigues. Eu sei que ele existe, mas eu vejo ela, mas não vejo ele. Mas Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você está vendo a diferença? Amém. A unidade de Jesus com o Pai é diferente. A irmã não pode dizer assim, quem vê a mim, vê o meu marido. Não, eu estou vendo ela, não estou vendo ele. Para ver ele, só se ele vir se sentar do lado dela. Mas Jesus disse, quem vê o Pai, vê a mim. Ou melhor, quem vê a mim, vê o Pai.
Porque o Pai é Espírito, São João 4:24. E ele habita aonde? Ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Olha aí o Pai dizendo onde ele estava habitando. Habitando no corpo humano chamado Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Agora, que coisa maravilhosa. Só que Paulo diz aqui, que Jesus, nesse versículo que nós lemos, na terra, ele era um homem. Por isso que ele disse, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não podia, porque ele era um homem. Quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, veja o que ele fez, ele chorou. Por que ele chorou? Deus não chora. Esse negócio de chorar sentimentos, só nós homens que tem, Deus não tem. Mas Jesus chorou. A Bíblia diz que ele chorou. De repente ele parou. Já chega de chorar. Já chega de agir como homem. Agora vou agir como Deus. Ajeitou os ombros e disse: Lázaro! Ele não queria saber com quantos dias o homem estava de morto, não. Deus não quer saber disso, não. Deus não quer saber com quantos dias a pessoa está de morto. Não quer saber como o câncer se o câncer já comeu o pulmão, o fígado, o coração. Não quer saber disso, não. Quando Deus diz assim, fica bom, é para ficar. Porque Deus é Deus. Então Jesus não disse assim, Marta, Maria, Marta, vem cá. Por que vocês não me chamaram antes? Por que vocês não me chamaram quando ele ainda estava vivo? Quem sabe? Nós podíamos aplicar um soro. E agora eu chego 4 dias depois. Não queria saber disso. Se fosse o Jesus homem, ele até chorou. Quando ele viu a situação, ele chorou. O homem está com 4 dias de morto. Já está cheirando mal. Chorou. Agora, já chega de chorar. Agora eu vou agir como Deus. Lázaro, não me importa onde tu estiver na eternidade, 4 dias de eternidade adentro. Sai para fora dessa sepultura. Então ele vai ver o morto andando. Por quê? Por que aquele morto teve que voltar? Porque quem está falando era o Criador agora, não era mais Jesus. Era Deus nele. É isso que é Deus, irmão. A denominação faz uma confusão. Faz a pessoa acreditar que tem 3 homens lá no céu. Isso é paganismo. A Bíblia diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amém. Não há 3 pessoas da divindade. Não. Há 3 manifestações de um mesmo Deus. Se você me vê dirigindo, você vai chamar eu de quê? Você não me conhece, nunca me viu. Vamos, você está dentro de um ônibus. Aí tem um homem dirigindo ali. Você, toda vez que chegou na hora de você parar, você diz, motorista, para ali. Você nem pergunta o nome dele, não é verdade? Você não pergunta, como é seu nome? Você diz, meu nome é Antônio, é José. Seu José, para. Não, você não pergunta. Só porque você vê ele dirigindo, você chama ele de motorista. Está no seu psicológico isso. Motorista, para ali. É verdade? Só que aquele homem tem um nome. O nome dele não é motorista. Motorista é o que ele é, mas ele tem um nome. Então você precisa entender que pai é o que Deus é, mas esse pai tem um nome. Pai é o que Deus é. Filho é como ele se manifestou. Mas esse pai, esse filho tem um nome. Mateus disse que Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora você tem que descobrir como é o nome desse pai, desse filho e desse Espírito Santo. Então você vê o homem dirigindo, é o motorista. Motorista. Se aquele mesmo homem parar de dirigir e começar a tocar uma guitarra, você começa a chamar ele de tocador. Tocador, toca uma coisa boa aí para nós. Você não pergunta o nome do homem, mas aquele era, quando estava dirigindo, era motorista, agora está tocando é tocador. Se ele estiver pilotando um avião, você chama ele de piloto. Dependendo da função, você chama. Mas esse homem tem um nome. Mateus diz que Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome. Qual é o nome dele? Paulo diz, ao nome, os apóstolos disseram, Paulo disse isso, né? Ele disse que Jesus subiu ao alto e recebeu um nome que está acima de todo nome. E que ao nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Você não bota as mãos na pessoa para orar para expulsar a doença no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás não vai ouvir isso. Porque isso não é nome, isso é título. Você não chega assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que tu seja curado.
A doença vai rir de você. Porque a Bíblia diz, tudo que for fazer, seja por palavra ou por obra, fazer tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você diz, eu te expulso enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, o batismo é do mesmo jeito. Atos 2, verso 38. Perguntaram para Pedro, o que devemos fazer para ter vida eterna? Só arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus estava lá, junto com ele. O mesmo Mateus que tinha escrevido que Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Mateus não puxou do paletó de Pedro e disse, ei, não é no nome de Jesus Cristo, não, é no nome do Pai e do Filho. Não. Mateus não era besta. Ele sabia que esse Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome, que é Senhor Jesus Cristo. O cristão não é besta. Viu? A Bíblia diz que o cristão seria sábio. E no fim do tempo, os sábios resplandeceriam como as estrelas do firmamento. O cristão é sábio, você tem que captar. E Jesus disse isso, eu falo por parábolas, para que seja revelado só aos pequeninos. Graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Mas uma coisa maravilhosa, o que é que Paulo diz? Ele diz que Jesus na terra, amém? Ele diz, estabelecido, veja bem, que diz respeito a seu filho nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Segundo a carne, Jesus era homem. Quem era o pai dele? José. Não estou falando pai biológico, eu estou falando pai de criação. É claro que eu sei que José não teve nada com Maria para ele nascer. Mas só que ele, José, registrou Jesus como filho dele. Tinha que registrar. Chegou no cartório, perguntar qual é o nome do menino. Ele não disse Senhor Jesus Cristo, não, ele saía preso dali mesmo. Porque era blasfêmia colocar o nome de Deus num homem naquele tempo. Só que José sabia que aquilo era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele disse, o nome do menino vai ser Yeshua Bar Yosef, que significa Jesus, filho de José. Era assim que o nome dos homens era colocado naquele tempo. Era Simão, filho de Jonas. Aquiles, filho de Peleu. Entendeu? O meu nome seria Robson, filho de Moura. Sempre pegava assim. Na Judéia. Então ele registrou o menino como Jesus, filho de José. E andou pela terra, como Cordeiro de Deus, pregou o Evangelho e morreu na cruz do Calvário. Mas aí Paulo diz que ele foi estabelecido filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Agora, quando ele ressuscita eterno. Porque quando ele estava na terra como filho de José, ele não era eterno. Ele estava envelhecendo. Ele nasceu como um bebê na manjedoura, viveu nessa terra. Depois você encontra a Bíblia falando que ele tinha 12 anos. Depois você encontra ele aparecendo com 30 anos de idade. Estava ficando velho. Depois ele vai para 33 anos. Se ele não tivesse matado ele, ele ia para 40 anos, pastor. Ele ia para 50, 60, 70, 80 e ia morrer. Se eles não matam Jesus, ele ia morrer de velho. Mas o que acontece? Ele é crucificado. Quando ele ressuscita de novo como ele era quando estava no céu, eterno. Que Paulo diz aqui, ó, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade. Amém. O Jesus que ressuscita não é mais o mesmo Jesus da Judéia. Eu tenho visto os crentes cantar Nazareno, Nazaré, adorando o homem. Você não pode adorar Jesus de Nazaré. Você tem que adorar um Jesus no poder de sua ressurreição. Amém. Esse Jesus de Nazaré, o apóstolo Paulo disse que ele foi feito Senhor e Cristo. Você não pode adorar homem, você tem que adorar Deus. Amém. Quando ele ressuscita, ele agora ressuscita no poder da ressurreição, que as próprias irmãs não conheceram ele no sepulcro. Viram ele, disseram, moço, o senhor colocou o corpo do meu senhor aonde? E era ele, ela não estava conhecendo por quê? Se eu chegar aqui, o irmão Nélio, o irmão pastor Antônio, todo mundo vai me conhecer. O Robson. Porque vocês me conhecem nessa fisionomia que eu tenho agora, de 45 anos. Né, irmão Nélio? Você me conhece nessa fisionomia que eu tenho.
Mas se eu aparecer com 18 anos, o Nero vai olhar assim, parece que eu já vi esse rapaz alguma vez, mas só que tá diferente. 18 anos a gente muda muito. O Nero fica olhando. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu com a feição de 33 anos e ressuscitou com a feição de 18. Porque essa é a feição que você vai ter quando você receber o novo corpo. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Essa é a feição que você vai ter, irmão, né? Quando você tinha 18. Não é essa de agora. Não é essa de agora. Oh, Amém? glória. Então, quando Jesus ressuscitou, elas pensavam que era um jovem que cuidava do cemitério. O Senhor, você, moço, colocou o corpo do meu Senhor. E disse, Maria. Ela disse, Rabi, conheceu pela voz. Às vezes você conhece Deus pela voz. Porque ele disse assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, conhecerão a minha voz. Que é a voz de Deus? Isso aqui que você está ouvindo é a voz dele, a palavra é a voz dele. Aí quando alguém sobe aqui e começa a pregar uma mentira, você diz, essa voz não está igual a do meu Senhor. Está diferente da Bíblia. A voz do estranho, eles não seguirão. Mas a minha voz eles vão conhecer. Quando alguém chegar aqui no púlpito e falar exatamente a voz dele, que é o que a palavra diz, as pessoas vão dizer, olha, isso é verdade, eu sigo isso aí. Amém. Minhas ovelhas Aleluia. ouvirão a minha voz, conhecerão a minha voz e me seguirão. Ao estranho, elas não seguirão. Agora, eu chego aqui e eu digo para você, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso é a voz de Deus? Agora, quer ver eu te dizer qual é a voz de Deus? Essa aqui, ó. Ele disse assim, eu sou o primeiro e o último. Isso é certo? Agora aí você vai ver que é certo. Se eu falar que ele é a segunda pessoa da Trindade, você vai dizer, isso está estranho. Não pode ser o segundo. Mas se eu falar que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, você diz, isso aí é a voz de Deus. Foi assim que ele falou dele. Você conhece? Pela voz. Amém? Então, isso é interessante, esse Jesus homem, que quando ressuscita, ressuscita um Jesus Deus. Mas não ressuscita um dos deuses, ressuscita o próprio Deus. Lá no passado, ele era espírito invisível. Gênesis 1. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas ele era invisível, não podia ser visto. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que você faz quando entra dentro de casa é acender a luz. Os pedreiros, bom, o pastor Antônio é pedreiro, sabe? As tomadas de acender luz, tudo é feito perto da porta, por causa disso, né? Você entra na sala, aí a tomada, o interruptor, assim, lá dentro, aí você entra no escuro. Não, aí todo pedreiro já sabe. Coloca o interruptor aqui, porque abriu a porta já acende. Então, você não faz nada sem primeiro ligar a luz. Quando uma mulher chega em casa nessa noite, primeira coisa, liga a luz para poder fazer a janta, para poder varrer a casa, liga a luz. E Deus, o mundo era escuro. Deus era invisível, não existia luz. Tem duas luzes criadas no livro de Gênesis capítulo 1. Tem uma em Gênesis 1:3 e outra em Gênesis 1:16. A de Gênesis 1:16 é o sol, que é a luz natural. Mas a de Gênesis 1:3 não é o sol. É Jesus. A luz eterna, que clareia a sua vida, no sentido espiritual. Presta atenção, duas luzes criadas lá. A de Gênesis 1:16 é o sol. Mas de Gênesis 1:3 não é. Então, a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, diz a Bíblia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não, era uma escuridão. Não tinha nem sol para clarear no nível espiritual e nem a luz de Deus no nível espiritual. Nem no natural, nem no espiritual. As duas luzes não existiam. Mas Deus já existia, porque ele era eterno. Então, a primeira coisa que ele fez foi, haja luz. E a luz apareceu. Mas que luz foi essa que apareceu? Foi o Logos, a coluna de fogo, que é o próprio Deus. Por isso que João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí você diz, está vendo? Jesus era um outro que estava junto com Deus lá. Mas aí depois vem e diz, e o verbo era Deus. Esse verbo, essa luz, esse logos, era o próprio Deus, porque ele era invisível, e ele diz, eu quero ficar visível, para as pessoas me verem. Então ele disse, haja luz, e apareceu a luz, aquela luz, que logos era o próprio Deus, e o irmão Brando diz, aquilo foi chamado Filho de Deus, você sabe por quê? Por que foi chamado Filho de Deus? É diferente de Filho de Deus no sentido nosso.
que nós geramos um filho, ele é um meninozinho aqui e cresce do nosso lado. Não, filho de Deus como a bananeira. Filho, não sei aqui, mas lá no sul do Pará a gente chamava filho de bananeira. Aquilo sai da própria bananeira, uma outra bananeira. Então aquela luz era o próprio Deus que apareceu, que era invisível, queria ser visto, e apareceu aquele Logos. Mas esse Logos não é visto com o olho natural. Ele está aqui, por exemplo. O Logos está aqui. Essa luz, esse Logos que eu estou falando, é aquela mesma que Davi disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor. Mas não existia nenhuma lâmpada assim no pé dele. Ele está falando de coisas espirituais. Essa luz aí, que Deus é, que eu estou falando, o apóstolo João disse: Deus é luz. Então, se você for crer que aquela luz que apareceu lá é Jesus e Deus é outro, você se atrapalha, porque João diz: Deus é luz. Ele não diz João não diz Deus é uma das luzes, mas diz Deus é luz. Então, Deus é a única luz que tem. E essa luz que eu estou falando, não é essa luz. Os católicos acendem vela quando a pessoa morre. Aquela vela só clareia aqui na sala. Essa luz que eu estou falando é para clarear lá do outro lado onde ele está. E só Jesus pode fazer isso. A vela para clarear do outro lado só tem que ser uma vela chamada Jesus. A vela de cera só clareia aqui. E aquele que morreu, aquele cidadão, só a carcaça dele que está no meio da sala. Ele não está aí. Ele precisa de uma luz lá onde ele está, na outra dimensão. E essa de cera feita pelos homens não vai lá. Então ele precisa ter levado Cristo com ele para poder clarear lá. Amém. E Cristo é esta luz. E é o próprio Deus. Deus é luz. Aí essa luz, que é Jesus, e que é o mesmo Deus, encontrou uma vez com Moisés, na sarça ardente, lembra? Moisés, meu povo, lá no Egito, quero tirar ele de lá. Mandou Moisés para lá, porque Moisés tinha dedos, tinha boca. Deus não faz coisa alguma se não for através dos profetas. A Bíblia diz isso. Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, levou para o deserto, e essa luz sempre acompanhando eles. Era Deus. Aí ele foi e ficou em cima do monte Sinai. Lá em cima, a 2 quilômetros de altura. E o povo aqui embaixo. E o povo não podia nem tocar no monte. Se tocasse, morria. O monte todo estava eletrificado pela presença de Deus. E ali ia levar um choque de milhões de volts. Torrava. Até uma vaca tocasse lá, morria. Só Moisés podia subir, porque Moisés era o profeta. E Deus concedeu que os profetas pudessem entrar no sobrenatural. O Brando diz isso na mensagem, o invisível, o estranho. Deus disse: Moisés, como é que eu faço, rapaz? Se eu quero chegar mais perto do meu povo, mas se eu chegar perto, eles morrem eletrocutados. Estou falando assim em termos bem para você entender. Moisés pensou e Deus disse: eu tive uma ideia. Tu mata um bicho chamado texugo, é um animal que tinha, e tu faz um cercado de pele suja de sangue, tem que ter sangue no meio, porque só o sangue que apazigua a ira de Deus. Depois nós podemos voltar lá no Éden para entender por que Eva, o que aconteceu com Eva, ela derramou sangue para pecar. Faz o cercado de pele, ele fez, do jeito que Deus disse, com 3 compartimentos. No primeiro compartimento estava o altar de bronze, onde eles matavam o boi, o novilho, e aí depois passaram para o segundo compartimento, onde estavam os pães da proposição, e no terceiro, essa luz que eu estou falando, esse Logos, que é Deus, ficou lá atrás. Aí o povo podia chegar perto do tabernáculo e até escutava a labareda deste fogo, mas não podia olhar, nem entrar lá, só o profeta. Mas Deus já estava satisfeito, porque agora ele tinha descido do monte e estava no meio do povo ali, cercado pela pele, para que o povo não morresse. A pele sanguentada era o cercado. Mas Deus não se conteve só com isso. Deus disse: ainda não está bom. Queria Moisés poder pegar eles assim, apertar a mão deles, abraçar. Viu, Moné? Deus queria abraçar o irmão Nélio. Deus ama muito você. Mas se ele abraçasse o irmão Nélio, coitado, torrava na hora. Aí Deus fez o seguinte, teve uma ideia. Deus sempre tem ideias. Irmãos, é por isso que o ser humano cria carro, avião, é porque o ser humano foi feito para ser um semideus, um filho de Deus. Por isso que ele tem essa inteligência, porque Deus é inteligentíssimo.
Deus foi no Virgem de Maria e criou uma célula de sangue chamada Jesus. Aí Deus veio e habitou nele. Por isso que Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, ele substitui o cercadinho de pele, você entendeu? Em vez de ser pele de texugo, agora é pele de gente, de homem. Deus ali dentro. Agora você podia abraçar Jesus, você estaria abraçando Deus. A pele de Jesus impedia que o fogo te matasse. Aquele fogo não estava dentro de Jesus. A Bíblia diz isso, lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que quando Jesus foi para a região de Naftali e Zebulon, foi para que se cumprisse o que diz a Bíblia, terra de Naftali, região que estava em trevas. O povo que morava em trevas viram uma grande luz, que era Jesus, passou lá. Aquele logos que eu estou falando, esse fogo que eu estou falando, estava dentro da pele de Jesus. Deus. Por isso que Filipe perguntou, mostra-nos o teu pai. Ele disse, Filipe, está aqui, está dentro de mim, rapaz. Amém? Amém. Eu queria deixar aqui rápido um parágrafo, falando exatamente disso. Quando ele ressuscita, ele deixa de ser filho de homem, filho do homem. Porque tem muita gente que se assombra quando a gente fala que um profeta é filho do homem. Bom, filho do homem é só profeta. Jesus era filho do homem porque ele era um profeta. Jesus era filho do homem como ser humano. Como Deus, ele não é filho do homem. Amém? Amém. Então, veja bem. O Abraão fala aqui na página 193 do livro A Era da Igreja de Tiatira. A revelação da divindade, a Era de Tiatira, é que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, quando ele está aqui na terra, ele foi conhecido como Filho do Homem. Não podia fazer nada. Satanás se enganou quando diz, faz essas pedras transformar em pão. Não, Satanás, quem te disse que o Filho do Homem tem esse poder? Não tem. Isso aí é só Deus que faz. Eu estou aqui como homem, eu durmo, eu tenho fome. 40 dias estava fraco. Se fosse Deus, não ficaria fraco, nem sentia fome. Mas ele estava agindo como homem, então tinha que sentir fome. Ficou fraco andando no deserto. Ai, Jesus, mas tu tem tanto poder, porque tu não faz alguma coisa, apareceu um churrasco assim, ó. Eu vi um pregador desses aí, famosos da internet, dizendo que quando Jesus trabalhava lá na marcenaria dele, ele não fazia uma cadeira assim, lixando, com pano, vários dias, não, né? Ele disse que ele só fazia assim, ó. E a cadeira aparecia. Eu dei uma risada, que idiota. Não era assim. Jesus fazia uma cadeira como qualquer um de nós. Lixando, planando, serrando, com o maior trabalho, porque Jesus estava na sua carne, como homem. Ele disse, eu não posso fazer nada. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Amém. Então, Abraão diz, a revelação da divindade, a Era de Tiatira, é que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como Filho do Homem, porém já não o conhecemos mais segundo a carne. Ele não é mais filho do homem agora. Porque ele deixou de ser filho do homem quando ressuscitou dos mortos e passou a ser filho de Deus, que é o próprio Deus. No antigo idioma aramaico que eles usavam, se eu dissesse assim para você, irmão Nélio, você é um iluminado, ou melhor dizendo, você é um filho da luz. Sabe o que isso significava? Você era um iluminado. Se eu dissesse assim, você é um filho da sabedoria, significa, sabe o quê? Você é um sábio. Entendeu? Se dissesse, você é filho de Deus, eu estava querendo dizer que você era Deus. Você prestou atenção? A questão do idioma, cultura antiga. Por que os judeus queriam matar Jesus quando ele dizia que era filho de Deus? Para nós brasileiros, mas por quê? Só porque eu não sou filho de Deus também? Eu sou filho de Deus também. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Mas só que no idioma nosso tem um sentido. No hebraico antigo tinha outro. Quem dizia que era filho de Deus lá estava dizendo que era o próprio Deus, irmão, pastor. São João capítulo 5, verso 18. Diz assim, por isso os judeus queriam matar Jesus. Primeiro, porque ele não guardava o sábado. Jesus não era adventista, viu? Primeiro, porque ele não guardava o sábado. E depois, porque se dizia filho de Deus. Isso é estranho para nós brasileiros. Mas, pô, matar o homem só porque... Moné, se você chegasse lá, você ia dizer, eu sou filho de Deus. Eles iam querer matar você também. Porque dizer que é filho de Deus para um judeu, no idioma hebraico, significa que você é Deus.
Então, quando ele ressuscita, Paulo disse, na carne ele era da estirpe de Davi, homem. Mas quando ressuscita como filho de Deus, ou seja, ressuscita como Deus. Não um dos deuses, mas o próprio Deus. E a questão do idioma é complicada. Muita gente hoje crê na Bíblia segundo o idioma português. E aí que se atrapalha. Por isso que muitas pessoas estudam hebraico. Mas você não precisa estudar hebraico. Você só precisa estudar a cultura deles, da época, você vai entender muita coisa. Por exemplo, Simão Bar-Jonas. Ninguém sabe o porquê disso. Você sabia que Bar, em hebraico, significa filho? Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. Então, essas questões que as pessoas não entendem por causa do idioma. Você precisa aprender o idioma. Você precisa aprender só as culturas para você entender isso. Então, Jesus era filho de Deus não porque ele era um Deus filho. Mas era filho de Deus porque ele era Deus mesmo. Amém? Você é um filho da luz, um iluminado. Você é um filho das trevas, você é do mal. Você é um filho de Deus, você é Deus. Amém? Filho da sabedoria, sábio. Filho de Deus, próprio Deus mesmo. Jesus é Deus, não um dos deuses. Deus que desceu logo e encarnou. Então, lembrando diz a revelação da deidade, a era de Tiatira, é que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como Filho do Homem. E hoje, quando você diz assim, no Mombrana manifestou o Filho do Homem. Você está dizendo que o Mombrana é Deus? Não, estou dizendo que é o Filho do Homem. Filho do Homem é homem. Filho do Homem não pode fazer nada. Filho do Homem é profeta. Amém? Porém, Jesus não ficou só como filho do homem, ele ressuscitou como filho de Deus. Durante 7 eras como filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Isso que Paulo disse, segundo a carne da estirpe de Davi, mas filho de Deus no poder da ressurreição. Ou seja, se fosse colocar o pé da letra, seria Deus no poder da ressurreição. Glória a Deus. Então, uma vez nos dias de sua carne, ele foi conhecido como filho do homem, porém já não o conhecemos mais segundo a carne. Paulo também disse isso. Não conhecemos a Jesus segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não é mais o filho do homem, o grande profeta, o que em si mesmo reuniu todas as profecias. O unigênito voltou ao seio do Pai. Quando ele disse, eu vou voltar ao Pai, ele está dizendo, vou voltar a ser Deus novamente. Amém? Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Agora nós conhecemos ele como Filho de Deus, que é Deus. Foi por isso que ele se alegrou quando Pedro disse para ele. Disse, quem diz os homens que eu sou? Uns dizem que tu és filho do homem, uns dizem que tu és um profeta. Só humanizaram ele, mas ele queria que ele visse que ele era Deus. Aí quando ele disse, e vocês que pensam? Pedro disse, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, isso no idioma hebraico é a mesma coisa dizer assim, tu é o próprio Deus. Jesus se alegrou e disse, bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi carne e sangue, não foi intelecto, não foi seminário que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu e ao mesmo tempo estava nele, porque você sabe que Deus não está preso só no lugar, ele é Espírito, que é as tuas coisas. Meu Pai que está no céu e que também estava nele, que te revelou essas coisas. Depois veja o que Jesus faz. Diz para ele, a ninguém diga quem eu sou, porque eles iam matar ele antes da hora. Se o homem está dizendo que ele é o Filho de Deus, no idioma hebraico significa que ele é Deus. Se o homem está dizendo que é Deus, o Criador, mata ele. É blasfêmia. Eu não diz para ninguém, porque não é chegada a minha hora. Então o unigênito voltou ao seio do Pai. Voltou a ser Deus novamente. Amém? Amém. Agora o conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e conhecemos segundo o poder da ressurreição. Ele ressuscitou e tomou para si seu grande poder e está acima de tudo e sobre tudo para louvor de sua própria glória, a sua glória. Ele não partilhará com nenhum outro. Há um só Deus e Pai de todos. E Jesus é o corpo onde esse Pai habita. Não existe um Deus Filho, existe o Filho de Deus. Amém. Amém? Então a sua liderança sobre a igreja, ele não entregará a homem algum. Ele que está liderando a igreja. Jesus que está aqui
Ele voltou a ser espírito novamente. Amém. E ele está liderando. E quando a igreja tem um papa no comando, quando a igreja tem um pastor presidente, porque na igreja católica é o papa, na Assembleia de Deus, os bispos, para ser bispo, presbítero, não sei o quê, e na mensagem tem um tal de plenário. Isso é uma vergonha para nós na mensagem. Esse tal de plenário. E até diz, você é pastor? Você é reconhecido no plenário? Não, você não é pastor. Oxente, como diz o baiano. Baiano? Paraibano. Oxente. Não. Você ser um pastor, você tem que ser reconhecido no céu. O Espírito Santo é o nosso plenário. O Espírito Santo é a nossa matriz. Amém? Amém. Então isso é uma vergonha para a mensagem. Pelo amor de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E graças a Deus andei por Minas Gerais e descobri alguns pastores da mensagem estão fora do sistema. O irmão Patrício me falou. Tem um no Maranhão que eu vou visitar ele. Ele também não está ligado a sistema nenhum da mensagem. Está lá no Maranhão, recebendo direto deste Jesus que ressuscitou no poder da ressurreição, pregando ao seu povo. Amém? Amém. Muito bem, isso é uma pequena coisa que eu queria trazer sobre a divindade de Jesus Cristo, para você entender quem é o seu Jesus. Jesus disse assim, se vocês não souberem quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Você precisa saber quem ele é, porque se você ficar achando que ele é a segunda pessoa, um dos deuses, o Deus Filho, você morre no pecado. Você precisa saber que ele é o teu Deus, que era invisível, Amém. se tornou uma coluna de fogo e depois encarnou. Amém. Quando você tiver essa revelação, aí você pode saber que você é um salvo. Amém. Jesus disse, se vocês não souberem quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Amém? Amém. Eu estou muito feliz nessa noite por estar aqui Oh, com glória. vocês mais uma vez, né? Aleluia. Vamos então dizer graças a Deus. Muito bem. Que Deus abençoe. Quarta-feira estaremos, se Deus quiser, aqui junto com vocês. E amem o vosso pastor, pastor Antônio. Amém. E vamos orar por ele, né? Que o pastor possa vir fazer encerramento, pastor. Deus abençoe o pastor Antônio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. É na quarta, domingo, Amém. pela parte da tarde, era uma tarde de louvor lá em casa. Amém. Nós vamos ver as irmãs por aí. Só as irmãs, né? Estava na tarde de louvor, eu também estava trabalhando 3 anos de idade. A minha ninguém preocupava em levar nada, não. Só para ir louvar a Deus mesmo ali em casa, domingo, 3 horas da tarde, é? E irmão Zé estava viajando, mas sexta-feira ele já vai estar aqui. Que a graça do Senhor esteja na vida dele, no trabalho, na vida do pastor Lúcio, do irmão que veio, todos nós aqui, para crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar, apresentando a vida de todos os irmãos, Deus nos dê misericórdia para todos nós. Senhor Deus e Pai, somos agradecidos a Ti esta noite, depois de ouvirmos essa mensagem gloriosa, profundamente extraída da Tua mensagem. Aleluia. Aleluia. Revelada pelo teu profeta, Amém. o profeta da época. Nós cremos em tudo quanto o teu profeta pregou para nós. Meu Deus, é a tua manifestação Aleluia. na vida de um profeta de Deus. Glória. É a tua vida, é na vida dele, é a tua vida, na nossa vida. É Cristo em vós a esperança. Possamos andar cuidadosamente em obediência à tua palavra e temor a Deus. Sustenta todos nós esta noite em tua graça. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos isto.